Hoje eu vou te ensinar a criar um canal de cortes para o YouTube para você começar a ganhar dinheiro. Mas, para isso, você vai usar uma inteligência artificial. Tá? Hoje a meta do vídeo é te ensinar a usar uma inteligência artificial para que você consiga criar um aplicativo, onde esse aplicativo você vai fornecer uma URL de um podcast, tá? Porque hoje a moda no YouTube é você criar um canal de shorts, fazer cortes de podcast que viralizam e você começa a ganhar dinheiro, né? Esses canais, geralmente, o pessoal não reivindica direitos autorais porque são de podcast, tem várias personalidades, várias pessoas envolvidas, então costuma funcionar, mas para isso você precisa ter técnica, né? Precisa dominar bastante o YouTube, precisa saber como as palavras-chave, tags, hashtags, as que sobem, os trechos que o pessoal vai ter curiosidade. Aqui a inteligência artificial entra para selecionar em cada vídeo, tá, aqueles trechos que são possíveis de viralizar, tá? E aqui nós vamos utilizar, vamos começar, tá? O que eu fiz? Aqui eu utilizei uma IA que eu gosto muito, que é a Perplexity, tá? Tanto é que eu tenho a assinatura deles, mas você pode usar Claude, você pode usar ChatGPT, não recomendo, né? Mas use uma inteligência artificial que cria o melhor app para você. Nesse caso aqui, vamos ver o resultado que eu obtive, tá? Inicialmente, o que eu fiz? Eu coloquei na Perplexity, tá? Aqui do lado aqui tem até uns negócios que eu vou ocultar, né? Mas, ó, preciso criar um aplicativo que faça coisas diariamente para mim. Pode me ajudar? Começamos a desenvolver uma conversa, né? Tá, aí ele começou a dizer aqui que basicamente consegue fazer o que eu preciso, né, que vai criar aqui o que eu preciso, né, e que... Deixa eu voltar um pouco aqui, né, porque eu não vou mostrar o vídeo todo, senão o vídeo aqui tem 46 minutos também, né. Mas aí vamos lá narrando o vídeo, tá? O que ele disse? Que pode me ajudar, que pode definir tarefas, só que aqui ele tinha entendido que eu queria um aplicativo para fazer um to-do list, organizar tarefas diárias, e que ele poderia fazer sim isso por mim. Só que eu falei, você pode codificar isso, né? Aí ele começou a pensar e começou a criar um aplicativo onde eu criaria minhas tarefas e eu, como se fosse um to-do list, né? Ia marcando uma por uma conforme eu fosse executando. Tipo um planner que você vai montando, né? Tanto que ele passou vários momentos aqui foi pensando, até que criou aqui do lado, né, um painel diário, porque ele tinha entendido que eu tinha pedido ali para ele criar uma lista de tarefas para que eu fosse executando tarefas dos dias, concluídas, as rotinas ativas, né? Aqui até explicou como que eu posso usar, abre o aplicativo HTML no navegador, e o app já funciona localmente sem instalação de back-end, né? Back-end é como se fosse um sistema por trás que processa tudo, tá? Basicamente é isso. Tá? Próxima evolução, né? Aqui ele me sugeriu, tá? Eu posso criar a versão atual, um MVP. O MVP nada é que um modelo visual prático para demonstrar como que funcionam as coisas. E aí ele falou, e a lógica local, ideal para validar o fluxo antes de integrar, né? O que ele foi falando? As evoluções úteis, né? Integração com o OpenAI, conexão com o Google Calendar. Só que aqui eu falei para ele, olha, não é bem o que eu quero, né? Aí comecei a escrever aqui embaixo, é porque que tá atrapalhando, né? Esse negócio aqui. Mas vamos mandar o comando. Vou avançar o vídeo até a hora que eu mandei o comando. Aqui, ó. Aqui em cima eu mandei o comando, ó. O que este aplicativo deve fazer, ó? Diariamente criar vídeos shorts com em média 1 minuto de duração cada. Esses vídeos devem ser retirados de vídeos de podcast do YouTube, dos momentos mais assistidos. Você é capaz de fazer isso? Eu perguntei para ele. E aí ele começou a pensar, e aqui ele falou o que o app faria, ele começou a descrever o que o app faria por mim, né? Começou a dizer aqui, ó,
né, que é possível, determinou os limites, né, falou que poderia fazer os cortes de vídeo até 60 segundos, saída, por exemplo, né? Isso é viável porque já há soluções especializadas em clipping de podcasts com IA, inclusive focadas em determinar momentos viralizáveis. Ele falou que isso é totalmente possível. Limites, importante, ela me deu alguns limites. Tem um ponto importante, momentos mais assistidos não é um dado aberto perfeito para o YouTube, né? Porque a inteligência, aqui ele quis dizer que ele não tem como identificar os momentos mais assistidos aqui para o YouTube, já é uma limitação para mim. Aí o que ele falou aqui? Não é um dado aberto, o gráfico Most Replayed do YouTube só aparece em certos vídeos com engajamento suficiente, né? Lá no YouTube, quando você posiciona o cursor em cima da linha do tempo, tem umas ondinhas que sobem, que são os momentos mais assistidos que o pessoal usa para cortar, para fazer os cortes de podcast. O que ele quis dizer aqui é que isso não é acessível, que o YouTube não disponibiliza isso para ter acesso para uma IA, né? É o que ele fez. Então, o app ideal precisa usar uma lógica híbrida. Quando houver most replayed, usar isso como sinal principal, né? Quando não houver, usar transcrição, picos de fala, mudança de energia, palavra-chave. Daí foi fazendo um tanto de explicações aqui para mim. Falou que isso é possível fazer, né? E aí me falou aqui, ó, resposta direta. Então, objetivamente, sim, eu consigo te ajudar a criar um aplicativo, mas ele deve ser feito com uma automação real, não só um painel bonito. Basicamente foi isso. E aí, o que acontece? Ó, o melhor próximo passo é eu montar uma versão 1 do aplicativo com esse escopo, né? Esse escopo vai compor um link de podcast. Ó, cadê? Tô sem óculos, espera aí. Vamos lá. Meu óculos branco, não reclama. Ó, campo para colar links de podcast, lista dos vídeos processados, área com sugestões, preparação para shorts, estrutura pronta para gerar IA de clipe, né? E ele falou, me responda só o que eu preciso saber antes de criar. Você quer usar vídeos do seu próprio canal ou também de outros podcasts? Você quer que o aplicativo apenas sugira os cortes ou ele também edite e exporte os cortes? E aí o que eu fiz? Eu fui respondendo as perguntas dele. Vamos lá. Peguei, copiei ali, foi, ó, respondendo, ó, respostas, vamos só aqui, ó, peraí. Antes de eu mandar, deixa eu ver. Tá, mandei em cima, ó. Me responda só isso, você quer usar. Basicamente, o que eu respondi aqui? Que eu queria que sejam utilizados os podcasts mais famosos. Listei o Inteligência Limitada, listei o podcast do Bola, lá do Carioca, listei o podcast lá de Danilo Gentili. Falei que eu quero que ele busque automaticamente os trechos mais viralizáveis, que ele edite e disponibilize para mim. Foi isso que eu pedi e falei, é possível você fazer isso, e mandei ele processar. Pensar, aí foi isso que ele vai me dizer agora. Vamos lá. Aqui ele ficou pensando, e aí ele começou a criar, ele criou um MVP para mim, né? Ele criou um MVP de app para shorts, né? Tá, MVP de app para shorts, links monitorados, jobs do dia, clipes sugeridos, né? Vamos ver aqui mais, ó. Criou um MVP visual com esse objetivo, monitorar fontes, né? Só que aqui não é o que eu queria ainda, né? Isso aqui vai acontecer quando você for tentar criar a tua ferramenta com a tua IA, tá? Você vai ter que ir explicando o que você precisa. Tá, ele criou esse MVP e eu pedi para rodar uma demonstração. Ele começou a monitorar 4 links, criou 4 jobs, que são processos, criou 3 clipes sugeridos, legendas prontas, 90%, gerou 3 links, tá vendo esses 3 links aqui, ó? Deixa eu voltar um pouco. Ele gerou 3 links neste modelo, né? Ó, vou dar play. 90% de legenda prontas. E aqui tá, ele começou a monitorar o primeiro no C, Inteligência Limitada e do Flow Podcast. Aí ele começou algumas pipelines de ler o YouTube, buscar
heatmap, sinais de replay, cruzar com transcrição de áudio, gerar cortes. Só que essa versão aqui parece que não estava funcionando, por alguma razão travava. Tanto é que, ó, vou avançar aqui um pouco. Vou avançar, vai, minha filha. Ó, ela ficava processando aqui, ó. Ficava processando, não me dava nada, então pra mim não tava funcionando. Ó, aí eu joguei outro comando, né? Eu falei, olha, eu quero que já crie... Calma aí. Pera aí. Ó, vamos lá, voltar aqui. Pipeline 2. Calma aí, não é isso aqui ainda. Uai, de onde que eu cliquei? Pera aí. Aqui, ó. Quero que já crie um app versão. Já falei para ele que não criar um MVP, eu quero que ele crie um aplicativo. Eu falei, eu quero que você faça agora a versão 2 com código real de pipeline. Começando por um app que receba um link do YouTube e já prepara a lógica de extração, transcrição e corte, tá? Basicamente eu pedi que ele crie um app, eu vou jogar o URL de um podcast, e ele vai me dar exatamente os pontos que eu preciso extrair o corte, tá? O que ele fez? Começou a ficar pensando, e ali ele começou a gerar uma versão 2, tá? Essa versão 2, ela recebe uma URL, tá aqui, recebe uma URL, e eu começo a rodar as pipelines, e a ideia era que ele selecionasse esses tempos, começasse a cortar, extraísse esses vídeos para mim. Só que não funcionou, fail to fetch, inclusive ele deu a sugestão ali que eu preciso instalar algumas bibliotecas de Python, de Java, talvez foi uma limitação ali do próprio YouTube. Enfim, o que eu falei? Eu pedi para ele corrigir essa questão do fetch, né? Só que ele criou uma outra versão de aplicativo para mim, ó. Pronto, eu criei um aplicativo estável para esse fluxo por aqui mesmo, tá? Você cola o URL do YouTube, cola o transcript com timestamps e o aplicativo gera cortes candidatos para shorts. Tá? Esse aplicativo que foi criado aqui, você vai precisar mandar o URL, escolher o tipo de ação que você precisa, tanto é, deixa eu pegar o trecho onde eu exibo aquela drop-down ali. Ó. Vamos só pegar aqui, vamos lá. Vamos lá, meu filho. Tá, beleza. Aqui do lado, vamos lá, URL. O que eu fiz, tá? Eu fui testar. Acessei um vídeo do Inteligência Limitada, copiei o URL e vamos lá, copiei o URL desse vídeo e colei. Selecionei o tipo de job. Ele me deu 4 opções: viral, frase forte, polêmico, confronto, engraçado, reação, emocional. Eu escolhi o que? Nem lembro mais. Escolhi polêmico. Só que ele pede transcript, né? Aí eu tenho uma ferramenta aqui do lado que ele transcreve as falas do vídeo. Eu imaginei que fosse isso, eu cometi um equívoco. Aí fui lá, pedi para transcrever todas as falas do vídeo e vamos lá. Copiei e colei na parte do transcript, que é esse aqui de cima. Deixa eu voltar um pouco só para vocês entenderem, tá? Essa parte aqui é do transcript. Pedi para ele gerar os cortes candidatos. Só que não é essa parte do transcript que ele está pedindo. O que ele está pedindo é outra coisa. Tanto é que eu pedi para ele mostrar um exemplo ali em cima, ó. Preencha com um exemplo. Tá errado, não conseguiu. Vamos lá, meu filho. Arrasa aí. Aí eu falei, preencha com exemplo, porque eu não tô sabendo. Quando eu pedi para ele preencher com exemplo, ele me deu a ideia dos capítulos, né? Todo o vídeo do Inteligência, então esse tipo de corte aqui, ele precisa que você liste os capítulos do vídeo. Ou que você tenha uma ferramenta que transcreva esse tipo de capítulo e as reações. Esse vídeo, particularmente do Inteligência Limitada, ele tinha essa transcrição de capítulos. Tanto é que você vai lá na descrição e ele te dá ali, ó, capítulos. Aí você copia esses capítulos, volta lá, cola e pede para ele gerar cortes candidatos.
E ele gera preview do corte, tá ali ele, ó, do 2, ó, inclusive ele fala o time, fala o que está sendo dito ali também, tá ali corte candidato, tem outro corte. Então o que essa ferramenta faz? Ela te dá exatamente os principais, só que ele não vai disponibilizar para você fazer o download. Essa é uma outra limitação que teve aqui, que talvez você consiga melhorar, você que está me assistindo, que é mais experiente em inteligência artificial. Ou no meu caso, eu estou usando a Perplexity, você pode usar a Claude, um ChatGPT Pro, ou um Gemini Pro, por exemplo. Eu acredito que o Gemini consiga fazer melhor que isso aqui, né? E aí foi isso, até pedir para ele disponibilizar esse preview aqui, né? Esse preview nada mais é do que eu falei, eu quero ver esse preview, que ele baixe essa minutagem e me mostre, só que ele não conseguiu fazer também, tá? Tentei fazer com outro vídeo, um do canal do Bole do Carioca, que eu esqueci o nome, acho que é TiraCast, alguma coisa assim. Não deu muito certo também, ou seja, você precisa informar essa questão de capítulos. Voltei em outro vídeo do canal do Inteligência Limitada e ele fez a mesma coisa, ele sugeriu. Nos próximos passos aqui em seguinte, eu pedi, olha, eu pedi para ele me dar opções de baixar esse HTML, essa ferramenta, ou disponibilizar um caminho para que eu acesse sempre aqui na Perplexity, tá? Aí ele falou, olha, você pode acessar pelo histórico de conversa, você pode baixar o HTML, executar no teu browser. Então ele me deu todas essas opções. Tá tudo aqui, tá pensando. Toda essa parte aqui foi ele pensando, porque eu falei o seguinte, olha, eu quero que você coloque no menu na esquerda, nesse daqui, mas não foi possível. Em seguida, eu pedi para ele fixar na parte do histórico de conversas. Também não foi possível. Então, sempre que você quiser achar, vai no histórico de conversa, acha essa conversa e pede para ele rodar esse aplicativo de novo. Aí ele abre o aplicativo. É só você mandar um comando, abrir esse aplicativo de novo à direita. Aí ele abre. Ou você consegue baixar o arquivo HTML e rodar no teu browser, tá? Essa opção, assim, pode te ajudar a selecionar melhor as partes dos cortes do podcast que você tem, mas tem que ter essas duas coisas. Você precisa do vídeo, da URL do vídeo, você precisa selecionar o tipo de reação e você precisa também mandar aqueles capítulos. Ele vai gerar para você os cortes candidatos. Você, com outra ferramenta, vai lá nesse vídeo, vai gravar a tela, vai pegar exatamente o corte que ele está falando aqui, a minutagem, vai fazer a edição e vai publicar no teu canal de Shorts. E aí você vai voltar aqui e vai me contar, funcionou? E outra coisa, o que a gente pode melhorar nessa ferramenta? Tá? Se você gostou desse vídeo, comenta que a gente pode trazer mais conteúdos como este, onde podemos trabalhar melhor em cima da Perplexity, para que ele consiga melhorar essa ferramenta, onde eu possa trazer, né, baixar esse corte já editado, ou baixar pelo menos o trecho do vídeo, certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreva, considere se tornar um membro. Se gostou muito, considere mandar um live pix aqui. Qualquer valor ajuda, só pra gente manter esse canal aqui funcionando, né, galera? Dá aquela força. Então o vídeo de hoje foi esse. Um beijão e até a próxima.